Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Vamos orar. Pega na mão do seu irmão abençoado que está do seu lado. Vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo venha falar conosco, como eu sei que ele já está falando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar trazendo a tua palavra neste lugar. A tua igreja está reunida, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Somente o Senhor conhece cada coração, cada vida que se reuniu neste lugar, Pai. Por isso, ó Deus, começa a tocar em cada vida agora. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, e vai fazendo uma grande obra em cada coração agora. Eu entrego esta palavra nas tuas mãos, e eu creio que o Senhor vai falar com cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, pode sentar. Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Parabéns a todas as mulheres. Amém. Amém? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu também sou mulher. Parabéns para mim. Apocalipse o quê? Apocalipse capítulo 3. Eu quero que a igreja do Senhor. Opa, a irmã passou mal ali? Tem alguém aqui para ajudar? Algum diácono, por favor? Glória a Deus. Sai de cima, deixa mais espaço para ela respirar, por favor. Isso. Dá mais espaço para ela respirar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ela consegue caminhar até ali na porta um pouquinho para tomar ar? Como ela chama? Oi, irmã Maria, reaja em nome de Jesus. Jesus está com a senhora aí, em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo problema emocional, estenda as mãos para lá, igreja. Tudo aquilo que se levantou contra a irmã Maria agora, Senhor, todo o peso, toda a carga, toda a influência negativa sobre a vida dela, todo o peso, solta a vida dela agora, em nome de Jesus. Receba, irmã Maria, a sua libertação. Fala amém, irmã Maria. Glória a Deus. Amém, irmã? Toda essa carga, esse peso emocional está por terra em nome de Jesus, viu? Receba a tua bênção. Receba o teu milagre. Essa carga emocional caia por terra na sua vida. Em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Que tem todo o poder aqui, irmãos. Uma carga emocional muito grande sobre a vida da irmã Maria. Glória a Deus. E ela se sentiu mal ali. Mas olha para cima, irmã. Em nome de Jesus. Está tudo bem. Amém? Amém. Presta atenção, irmãos. Por favor. Tá? Deus está nesse lugar. Deus trabalha com ninguém, tá bom? Irmãos, já acharam? Apocalipse 3, versículo 14. Irmã Maria, fique em paz, viu? Essa causa Deus já está trabalhando. Deixa Deus trabalhar nessa causa. Glória a Deus. Não precisa nem ficar de pé, irmãos. Eu sei que os irmãos são acostumados a, em reverência à palavra, ficar de pé, mas pode ficar sentado mesmo. A sétima carta, gostaria hoje de falar da sétima carta, a igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, que deras fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta.
Não sabes que é um desprezado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas. Não apareça a tua vergonha, a tua nudez, que te unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois ser zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir-se a porta, entrarei até a ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Irmãos, nós sabemos aqui que é a sétima carta para o anjo da igreja de Laodiceia. A sétima carta. O livro de Apocalipse. Um livro qual bastante pessoas têm medo desse livro. Porque Apocalipse vai se falar do tempo do fim. É um livro de escatologia. É um livro profético. E aqui Deus está falando com a igreja de Laodiceia. Ela era uma igreja orgulhosa, tinha suas riquezas, recusou o socorro dos romanos depois do terremoto de 60 anos depois de Cristo. E com seus próprios recursos reergueu novamente aquela cidade. Ela era uma igreja rica, ela era uma cidade rica. A cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha fábricas de têxtil, fábrica de lã. Ali tinha farmácias de remédio. Era uma cidade muito grande, onde acomodava muitas cidades pequenas. Porém, era uma cidade rica material, mas era uma cidade pobre espiritual. Glória a Deus. Ela não tinha riqueza espiritual, ao ponto do Espírito escrever para a igreja de Laodiceia, olhando para aquela igreja, um povo que não era nem quente nem frio. Que bom que se eles fossem quente, ou que bom se eles fossem frio. Não era nem uma coisa nem outra. Ela era uma igreja morna. A igreja de Laodiceia era uma igreja onde estava se envolvendo com a cultura da cidade. E era uma igreja aonde foi considerada uma igreja com uma qualificação espiritualmente muito pequena. Aquela cidade adorava uma padroeira, um padroeiro que chamava Zeus. Era uma cidade idólatra. Uma cidade aonde não tinha o conhecimento pleno da palavra de Deus. Era uma cidade de cultura rica, mas espiritualmente de cultura fraca. E aquilo estava envolvendo a igreja. Aquilo estava mudando a história daquela igreja, ao ponto de ser escrito para o anjo da igreja, como se fosse hoje o pastor da igreja recebe uma carta para falar: olha aqui, esta igreja está andando pela cultura das padroeiras, está andando pela cultura da riqueza, mas espiritualmente está morna e morno. O Senhor Jesus diz: estou ao ponto de vomitar da minha boca. Glória a Deus. Essa é a qualificação de nossos dias hoje, igreja. Nós estamos vivendo uma época que nós não estamos nem vivendo o Pentecoste e nem o tradicional. Nós estamos no meio, mas hoje o Senhor nos chama para uma posição espiritual. Oxalá se eu fosse quente, Pentecoste, aleluia, glória a Deus. Passou algumas dificuldades, algum problema, já se torna um crente frio, desanimado. Não vou mais na igreja porque não é do jeito que eu pensava. Então, não sou uma coisa nem outra. Estou em cima do muro. Estou em cima do muro. Aí você olha para o seu irmão do lado e fala assim, fala para ele uma palavra: irmão, sai de cima do muro hoje. Sai de cima do muro. Toma uma decisão, irmãos.
Toma uma decisão. Está na hora de nós, como igreja de Cristo, em pleno século XXI, começar a tomar decisões na presença de Deus, não na presença de ministério, porque ministério não salva. Não foi o ministério que morreu na cruz do Calvário por você, mas quem morreu na cruz do Calvário, o seu nome é Jesus Cristo, aquele que diz esta noite para mim e para você: igreja, sai desta cultura, sai desse enriquecimento material e começa a pegar o que Deus tem do alto para mim e para você aqui nesta noite. Aleluia! E o que Deus tem é coisa boa. O que Deus tem é coisa boa. Deus não dá nada pela metade na vida de ninguém. Quando Deus começa a agir, quando Deus começa a operar, quando Deus começa a abrir os céus, Ele começa a derramar visões, Ele começa a derramar libertação, Ele começa a agir em cura, Ele arranca o mal da tua vida e fala: filho, compra de mim o que eu tenho para te dar aqui nessa noite. Aleluia! Era assim que estava aquela nação, irmãos. Quando o Senhor falou para eles: ó, compre roupas para vestir a sua nudez, roupas brancas. Não é que eles andavam sem roupas, não, porque o povo judeu da Palestina, a cultura deles era estar muito bem vestido. A roupa que o Espírito manda falar para nós é roupas espirituais. Se vistam aqui nesta noite, eu e você, igreja, porque a palavra é para nós todos, não é só para a igreja. A palavra é para mim, a palavra é para você. Se vista de roupas espirituais, roupas brancas, roupas enriquecidas, ouro que vem diretamente do trono da graça. Às vezes a gente fica preocupado com o ouro dessa terra, que é a parte monetária, o dinheiro, porque nós precisamos disso daí, mas não coloca o seu coração naquilo que você tem, mas coloca o teu coração naquele que te chamou e que diz assim: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que partes e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Coloca o seu coração aonde dá resultado. Aleluia! Sabe por que muitas vezes a igreja, eu e você, ficamos sem resultados na nossa vida? Porque nós não colocamos o coração no que dá resultado. E nesta noite o Senhor nos chama ao arrependimento. Aleluia! Esta noite o Senhor chama a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Ali foi escrito para o livro de Apocalipse, a 7ª igreja. Mas hoje o Senhor está falando com a igreja do Evangelho Quadrangular, Santa Maria da Serra, pastoreada pelo pastor José Geraldo da Conceição e Ana Maria da Conceição, falando para ela aqui nesta noite: seja uma pessoa que se entrega de corpo, alma e espírito. Não olha para a circunstância, não olha para o problema, não olhe para a dificuldade, mas olha para quem tem para dar para você. Quando o Senhor falou para aquela igreja: compre colírios para abrir os seus olhos, não era colírio físico, porque naquela cidade, como eu já falei, tinha uma fábrica de remédios. Era uma cidade rica, era uma cidade turística, era uma cidade de um povo rico. Compre colírios para vocês terem visão espiritual. Está na hora da igreja começar a enxergar o sobrenatural de Deus.